Fala pessoal, seja muito bem-vindo, eu sou o Natan, aqui da The Ecology, e deixa eu te falar uma coisa, eu acho que você está ficando doente por conta das mudanças que acontecem no seu time. Não é não? Me diz aí. Eu acredito que uma das coisas que faz a gente perder o chão, faz a gente muitas vezes ficar chateado, dependendo do contexto, é quando mudanças acontecem. A gente estava se debruçando sobre um problema de qualidade, a gente estava se debruçando sobre alguns testes, algumas implementações, e quando a gente percebeu, não vai ser isso. Vamos ter que mudar, vamos ter que repriorizar, vamos ter que refazer, vamos ter que pensar melhor. E tudo aquele trabalho que a gente fez foi por água abaixo. Tudo desperdiçado, ou a gente vai ter que simplesmente dar uma pausa para voltar no futuro. A gente vai ter que começar um trabalho novo, uma análise nova, uma implementação nova, tudo porque mudanças aconteceram. E essas mudanças não estavam previstas no primeiro momento para serem feitas agora. Aí essas mudanças parece que deixam a gente chateado e estressado. E isso faz com que você fique doente. Então a ideia, gente, se nós estamos trabalhando dentro de um contexto ágil, onde um dos princípios é a gente ser resiliente, ou seja, adaptativo às mudanças, logo nós, como QAs, deveríamos também ser resilientes à mudança. Sabemos lidar com as mudanças, para que quando elas aconteçam, a gente não fique tão chateado, a gente não fique tão estressado, a gente já saiba lidar com ela, a gente tem a maturidade de lidar com ela. Porque mudanças, gente, acontecem. Quantas mudanças você já passou? Eu acho que por tantas mudanças que você já passou, você já deveria estar experiente nisso. Você já deveria estar maduro nisso. Então, senão a sua experiência acaba não valendo nada. Então, se nada muda depois de tantas mudanças que aconteceram em seu projeto, e você não soube, não aprendeu como lidar com elas, talvez seja a hora então de você parar e pensar assim, como que eu posso então lidar com as mudanças? Como que eu posso deixar as coisas melhores e ser mais resiliente para eu ficar mais preparado para essas mudanças? Ou eu me frustrar menos como que há nessas mudanças? Ou como posso utilizar as minhas qualidades como que há para contornar essas mudanças de algum jeito? Sabe a ideia? Então, um dos princípios de testadores ágeis, gente, é a ideia de que nós sabemos lidar com as mudanças. Nós estamos ali sendo resilientes à mudança. Nós abraçamos a mudança. Ao invés de a gente ficar chateado e empurrar a mudança para longe, nós abraçamos ela e sentamos com o time. Tá, e agora? O que a gente faz? Porque é uma coisa certa. Você não vai ter poder. Muitas vezes você não tem um poder. Se você tem talvez uma influência, você pode até utilizar essa influência. Mas se a mudança veio e tem que ser feita, o que você vai fazer? Vai chorar? Se você chorar, tem duas coisas você tem que fazer. Vai ter que chorar, parar de chorar e depois vai ter que fazer o que tem que ser feito. Entende? Então, são coisas, gente, que a gente não controla. Esse é o ponto aqui. Coisas que a gente não controla. Aí você pode dizer assim, tá, mas a gente poderia controlar se a gente fosse mais planejado, se a gente fizesse isso. Ok, poderia, mas não é. Essa é a realidade. A gente lida com a realidade. Se a gente vem com um time que muitas vezes falha, porque não previu coisas, não sentou antes para se debruçar, analisar, e acabou que essas análises influenciaram numa mudança que aconteceu dentro do time, o que a gente tem que fazer? A gente tem que entrar naquela parte de novo, né? Volta a um princípio de melhoria contínua. Gente, vou melhorar isso. Gente, vou melhorar nisso. Agora, se a gente entende que essa é a realidade e você não tem o poder, não tem o controle de mudar, então o jeito que a gente tem que fazer é lidar com essas mudanças, né? E alertar sobre perigos e problemas. E continuar fazendo o seu melhor trabalho dentro daquela realidade. Ou muitas vezes o time até trabalhou, mas surgiu de fato uma priorização muito importante para o cliente final. O que você vai fazer? Você vai priorizar, você vai abraçar essa mudança. Por quê? Porque qualidade não é fazer o que você quer. Não, então tá fazendo aqui, eu queria entregar isso. Não, qualidade é o que o cliente quer, é o que o cliente precisa. É a resolução do problema que ele vai conseguir ali se destravar. E se mudou essa prioridade, vamos atacar essa prioridade. E vamos fazer de tudo para entregar um produto com qualidade
dentro das possibilidades que nós temos. Então nós abraçamos ali a mudança, né? Então a Lisa Genetti tem uns pontos importantes aqui, gente. Com elas, olha o que elas vão dizer aqui, ó. A capacidade de resposta à mudança é um valor fundamental para os profissionais ágeis. Cara, tem para fugir. É importante a gente ser adaptativo à mudança, abraçar a mudança. Mas descobrimos que é um dos conceitos mais difíceis para os testadores. Como eu falei, de fato é difícil. Eu entendo isso. A estabilidade é o que os testadores desejam para poderem dizer: eu testei isso, está pronto. Cara, a gente quer isso. A gente quer dizer assim, as coisas bonitinhas, no padrão, seguindo o processo. Porque a gente sabe, gente, que isso é importante. Isso influencia na qualidade. Eu sei disso. Eu sei que a gente pensar, se debruçar, analisar, ter um processo, ter as coisas organizadas, a gente seguir um plano, isso influencia na forma como nós entregamos software. Ou seja, influencia na qualidade que nós estamos entregando. Se for tudo desorganizado, se for uma reviravolta, a gente sabe que isso impacta a qualidade no final das contas. E sempre a gente quer, então, esse caminho. É engraçado, né? Pensei agora aqui. Engraçado que muitas vezes, dentro de testes, né, quando vai executar os testes, a gente sempre se preocupa muitas vezes com aqueles edge cases, com aqueles cenários que não são o caminho feliz, né? Aqueles cenários que são mais complicados, etc. A gente parte para eles. Mas quando a gente pensa nesse sentido de mudanças, a gente não gosta muito de lidar com os extremos, né? Por quê? Porque é nos extremos que tem os problemas. A gente tenta mitigá-los, né? Mas a gente sempre está com o nosso coração ali, vai funcionar as coisas bonitinho. E talvez a gente precise parar e pensar, não, gente, não vai funcionar bonitinho. Talvez o nosso caminho feliz, como que não deveria pensar, tinha que ser desse jeito. Não, ok, tinha que ser uma coisa. Agora a realidade é outra. Então acho que a gente sempre deveria, como que vivermos nos extremos, né? Vai dar problema, vai haver mudanças. Como eu lido com esses riscos? Ou como eu mitigo esses riscos? Como que eu posso ajudar a influenciar nessas mudanças? Ou, quando elas acontecerem, como que eu posso ter a minha postura diante delas para ainda assim entregar qualidade? O que eu posso negociar? O que eu posso não negociar em relação à qualidade quando essa mudança vir? Então a gente começa a trabalhar nisso, entende? Requisitos em constante mudança são o pesadelo de um testador. Cara, eu não gosto disso. Pô, se a gente está trabalhando em requisitos que está mudando sempre, gente, vamos parar aí, vamos pensar em mais coisas, porque por que a gente está mudando? É aí que entra a nossa postura, nossa resiliência em relação às mudanças. A gente não rejeita. Porque se a gente rejeitar de cara, a gente vai ser aqueles que é chato, que parece que a gente não quer ajudar o time a entregar algo com qualidade. A gente quer somente as coisas do nosso jeito. E, gente, não é assim. Você não é o dono do time, eu não sou dono do time, ninguém é dono do time. É daí que, como time, a gente está querendo entregar algo com qualidade. Aí você não pode ser o cara que simplesmente vai recuar, se chatear e, enfim, jogar um monte de coisa na mesa que não faz sentido. A gente como que bacana. Perceba que qualidade não se respeita a apenas um teste que você faz, uma automação que você faz, mas o projeto como um todo. Então, se houver uma mudança, nós como QAs poderíamos abraçar essa mudança e dizer assim, peraí, por que esse requisito está mudando tanto? Aí o interessante aqui que isso vai suscitar várias respostas. E que interessante que essas respostas, que uma vez respondidas, podem melhorar a qualidade e podem melhorar os riscos de mudança. Olha que interessante. Uma vez que a gente abraça as mudanças e entende as mudanças, isso faz com que a gente entenda talvez gaps e problemas que existam nos nossos times que podem ser resolvidos para melhorar a qualidade. Então pensa no requisito que está mudando muito. Por que está mudando muito sempre? Toda sprint a gente está mudando requisito, gente. Aí quando a gente vai analisar, é porque a gente não faz refinamentos, por exemplo, de user stories. Sempre a gente tem dúvidas. Ou a gente sempre tem falta de informações que são importantes, mas mesmo assim a gente começa o desenvolvimento. Mas espera aí, gente. Se sempre nós estamos fazendo isso, sempre estamos começando o desenvolvimento com falta de informações ou com perguntas importantes que não são respondidas, isso está ocasionando então mudanças durante o desenvolvimento. Vamos parar, vamos pensar em melhoria contínua, vamos atrás da raiz desses problemas. Será que está faltando definition of ready, ou seja, uma definição do que está de fato pronto para entrar para desenvolvimento? Opa, a gente não tem. Então vamos criar um.
para a gente conseguir melhorar a qualidade disso. Porque atrapalha o desenvolvimento, atrapalha o QA, temos retrabalho, e a gente está sempre nessa luta e muitas vezes a gente não consegue entregar o objetivo da sprint por causa dessas mudanças. Perceba? Aí você começou a pensar, ó. Você não rejeitou a mudança, você abraçou a mudança. Uma vez que você abraçou a mudança, você fez perguntas para ela e que pode ser que respostas façam com que você tenha, que apareçam para que você possa resolver essas mudanças. Agora, se você rejeita de cara, isso não vai resolver. Você rejeita, tem que fazer isso mesmo, e começa a se chatear e lidar com isso e não ir atrás das razões, junto com outras pessoas também. Isso vai acontecer, porque ninguém está querendo resolver a causa raiz de certos tipos de mudanças. Então a gente tem que abraçar as mudanças. Nem sempre vai ser do jeito que a gente quer. Essa é a ideia, né? Aí a Lisa e a Janete vão dizer assim, ó. No entanto, como testadores ágeis, precisamos acolher a mudança. Na quarta-feira, podemos esperar começar a história A e B. E na sexta-feira seguinte, a história C. Até sexta-feira, o cliente pode ter repriorizado e agora quer as histórias A, X e Y. Contanto que tenhamos a comunicação com o cliente, podemos lidar com a mudança desses tipos, pois estamos trabalhando no mesmo ritmo que o resto do time. Então, perceba, às vezes as mudanças elas podem acontecer pela nossa própria falta de organização como o QA. Tá bom? Eu já vi isso muito acontecer. O QA não se organiza muito, deixa acumular muitas coisas, aí começa a fazer atrasado certas validações ou certos levantamentos, aí quando vê nesse nível de processo tem que repriorizar. Por quê? O teu ritmo estava diferente do time. Peraí, tu estava priorizando outra coisa, o time estava priorizando uma outra coisa e que você acabou priorizando algo que não era importante, aí esse algo que não era importante foi mudado, mas o time que estava em outro ritmo, ele é ok, tudo bem, entende? Às vezes pode ser isso, ou às vezes, gente, pode ser isso mesmo, cara, eu sei, vou me priorizar. A galera vai entregar A, depois vai entregar B. Então eu vou começar por A, depois eu vou começar com B. Aí deixar C lá por último. Poxa, de bola. E eu tô lá trabalhando em A, junto com o time, ó, trabalhando em A. Bonitinho. Você entrega. Estamos quase para entregar. E quando chega assim, gente, vamos parar. É assim, não vamos mais entregar B e C. Vai ter que aparecer X e Y. O que tu vai fazer com o que A? De novo, abraça a mudança. Se questiona porque está mudando. Ah, não, porque o cliente de fato precisa. O que você vai fazer então agora, dado que você estava no mesmo ritmo do time? Pô, beleza, show de bola. Nós não tocamos ainda no B e no C, ou eu até comecei a começar a olhar para o B, mas não foi algo profundo. E X e Y entram para o time. Você abraçou essa mudança, até porque ela é importante para o cliente. Percebe? Então a importância do jogo também, de nós como QAs olharmos para as prioridades talvez da sprint e ver por onde a gente começa, como é que eu me organizo em relação à sprint, em relação a essas demandas, para caso houver uma mudança, talvez do meio para trás das stories, eu não sofrer tanto. Então a gente vai aprendendo com o time, até lidando com o time em relação a essas mudanças, tá bom, gente? Aí aqui é muito interessante algumas alternativas, né? Algumas equipes ágeis tentam se preocupar com a antecedência para a próxima interação, talvez escrevendo casos de teste de alto nível, registrando as condições de satisfação do negócio ou documentando exemplos. É uma tarefa delicada que pode resultar em perda de tempo se as histórias forem repriorizadas ou sofrerem grandes alterações. É aquela ideia, gente. Se a gente descobriu que talvez mudanças aconteçam porque está faltando informações, está faltando uma visão mais profunda de negócio, o que a gente pode fazer? Refinamentos técnicos. Ou seja, a gente vai olhar para a sprint que está à frente, a próxima sprint, e a gente vai perceber se a gente tem no nosso backlog ou uma ideia que essas 3, 4 user stories elas vão entrar na próxima sprint. Cara, vamos debruçar elas no refinamento? Então, dentro da sprint atual, vocês passam a refinar coisas da sprint futura. Então, olhando, eu tenho essas histórias aqui. Você como que você pode começar a fazer uma análise. Peraí, essa história aqui que eu estou analisando, não estou entendendo. Falta informações, tem ambiguidade. Deixa eu colocar aqui algumas casos importantes aqui. O pessoal que vai ter que cobrir. Algumas condições aqui, acho que está dando conflito. Eu acho que não faz sentido com o que já existe no nosso software. E assim você vai analisando de fato e o time vai sentar para fazer esses refinamentos e vão trazer, gente, negócio, está faltando muitas informações aqui que não está aqui, a gente não sabe como vai funcionar isso aqui, cadê a documentação disso aqui, que é importante para a gente conseguir ter um entendimento completo da arquitetura, por exemplo, do que a gente vai tentar refatorar, refazer ou coisas que são novas.
Aí tudo isso aqui vai fomentando até o ponto que quando chegar no planejamento da sprint, vocês tenham clareza mais sobre aquela história. E o retrabalho que acontecer dentro daquela sprint, sobre aquilo que vocês já refinaram tecnicamente ou em nível de negócio, ela vai ser cada vez mais mitigada. Ou chegar no planejamento e dizer assim, gente, não dá para entrar com a story porque ainda estamos com falta de respostas importantes. Se nós demoramos até agora para encontrar essa resposta, se a gente entrar com ela dentro da sprint sem essa resposta, pode demorar ao mesmo tempo e pode ser que no meio da sprint a gente entenda, não vai dar para fazer. Então, melhor a gente deixar por aqui e mitigar esses riscos. Percebe? É um meio que a gente faz para mudar não a mudar, mas para mitigar as mudanças. Mas isso só acontece, gente, de novo, quando a gente de fato abraça as mudanças. Então, não se estressa, não fica doente, mas abrace as mudanças que há. Abrace as mudanças, comece a entender por que elas estão acontecendo e como que elas estão impactando a qualidade do seu produto. E pode ser também até que aquelas prioridades que você não controla, que chegou um top-down e que vocês têm que fazer o X e o Y porque o cliente quer e vocês têm que dar um jeito de fazer, você pode abraçar também essa mudança, fazer o seu melhor e anotar o seu melhor e colocar os riscos. Gente, vamos abraçar essa mudança, mas do jeito que nós estamos fazendo, desse processo que nós estamos seguindo, isso pode dar problema X, Y, Z. Aí quando acontecer, você levantar os problemas que aconteceram também, como lições aprendidas e levar para o time. Para que quando outra mudança acontecer, você consiga informar, gente, vamos passar pela mesma situação que já passamos e isso está gerando mais problemas para o nosso cliente. A gente está até levando novas funcionalidades ou refatorações, mas do que adianta se lá na frente quebra e depois a gente vai ter que fazer um hotfix. Então não adiantou nada te abraçar essa mudança. Mas perceba, você primeiramente abraçou que é a mudança, analisou a mudança e viu como que isso está impactando a qualidade. Eu diria que bons QAs pensam nisso, porque isso é um nível mais estratégico, mais organizacional, que envolve todo o time, que envolve processo e que no final das contas está impactando a qualidade. E isso não é apenas escrever testes, mas isso é o quê? Pensar de fato em qualidade. Então, o que é? Abrace a mudança e seja um bom amigo dela, fazendo perguntas para ela, para conhecer de fato por que essas mudanças estão acontecendo. Porque as respostas vão conseguir te ajudar a pensar em alternativas que podem estar impactando a qualidade e no valor que vocês estão levando para os clientes. Beleza? Se você entender que faz sentido, é importante olhar para as mudanças, não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações para sempre receber vídeos novos toda terça e quinta-feira aqui no canal da The College. Eu vejo você no próximo vídeo.